Isso, a Anne está chegando, Anne. Bom dia, Anne. Já está gravando, pessoal. Então, bom dia de novo aos que chegaram por último. Então, vamos na nossa nosso último conteúdo, né? Nossa última aula antes da prova 2. Então, na próxima semana será a prova 2, tá? Então, vamos lá. Todo mundo está vendo o slide? Então, hoje nós vamos ver as mutações, deixa eu voltar aqui. Então, mutações ou aberrações cromossômicas, então, quando ocorre, né, mudanças no cromossomo, nos genes, tá? Que vai dar essas alterações no fenótipo, tá? Então, quando acontece uma mutação, né, seja grande ou pequena, e as mutações também podem ser silenciosas, então, ela assim, aparentemente não ter alteração, mas sempre tem, viu? Porque vai mudar a proteína. E vai ser passada para os descendentes. Vitória chegando. Uai, a Vitória só clicou e saiu de novo. Alguém passa a mensagem aí no grupo para o pessoal entrar. Então, vamos falar sobre as ploidias de interesse econômico e sobre os transgênicos, tá? Vou falar um pouquinho no final sobre os transgênicos. Então, o que são mutações? Então, as mutações, né, são alterações na sequência dos nucleotídeos de um gene, tá? Pode ser muitos nucleotídeos ou poucos nucleotídeos, pode ser só um, que já vai gerar uma mutação, pode ser 2, 3, né? Pode ser uma trinca, 2 trincas. Então, as mutações podem ser pequenas ou grandes, tá? Cadson, bom dia, Cadson, seja bem-vindo. Então, essas mutações podem ser silenciosas quando ocorre, por exemplo, 1, 2, 3 bases, pode ser que ela seja silenciosa, mas pode ser que não seja silenciosa. Então, silenciosa a gente não vê, né, uma diferença significativa naquele fenótipo, tá? Seja animal, humano, ou seja em plantas. Mas ela pode ser maior e ter uma alteração, né, no fenótipo. E essa mudança, pessoal, no fenótipo, ocasionada por uma mutação, ela pode ser benéfica ou maléfica, tá? Muitas são benéficas. O exemplo de uva sem semente, então, foi ocasionado por mutações, tá? Então, gerou, né, uma característica de interesse na agronomia, né? Então, a fruta sem semente, né, podem ser vindas de mutações. Mas onde que ocorrem essas mutações? Então, elas ocorrem durante a meiose ou durante a mitose, tá? Durante a meiose tem 2 fases, né? A primeira fase e a segunda, pode ocorrer em qualquer uma daquelas 2 fases, tá? Mas também durante a mitose. Durante a mitose é mais raro, mas também ocorre, tá? Então, vão gerar o quê? Alterações permanentes no genoma, né? No DNA, tá? E isso para os descendentes, né? Para os filhos. Bom dia, Vitória. Então, alteração na sequência de nucleotídeos de um gene em um cromossomo, né? E pode levar a uma perda da sua função normal, tá? Então, aquilo pode perder, tá? Mas, às vezes, pode ser benéfico, tá? Igual eu tô falando, pode ser maléfico ou benéfico. Então, dependendo do tipo, né? Daquela mutação. E vai gerar alterações permanentes no DNA e vai passar para os seus descendentes, tá? Seja plantas, seja animais, isso é permanente, passa para os descendentes. Então, podem ser silenciosas, tá? Vocês estão aqui, eu estou passando o mouse, não sei se vocês estão vendo eu passar o mouse aqui em cima. Não, para passar o mouse eu tenho que passar para o lado de cá. Vocês estão vendo eu passar o mouse? Vocês conseguem ver o mouse aqui? Deixa eu permitir aqui. Permitir. Vê, Ana? Sim. Ótimo, tá. Então, elas podem ser silenciosas, ou seja, não alterar a proteína. Mas se ela alterar a proteína, então ela não será silenciosa. Ela pode ter um pequeno efeito ou um grande efeito no fenótipo, tá? E pode ser genes letais também, pode gerar genes letais, né, quando provoca a morte. Então, se aquela proteína que estiver fazendo pode provocar
a morte daquele indivíduo, tá? Ocasionada por uma mutação que vai levar, né? Eu já mostrei genes letais para vocês, que vai provocar a morte, né? Seja de plantas, animais ou seres humanos, tá? Então, pode acarretar doenças ou pode acarretar anomalias, pode vir plantas defeituosas, plantas albinas, né? Ou anomalias ou doenças, tá? No caso do ser humano, pode gerar doenças gravíssimas, tá? E pode, né, vai promover o que é a evolução da espécie. Por quê? Porque vai estar gerando variabilidade genética. Lembrando que as mutações podem ser benéficas ou maléficas, tá? Mas muitas vezes são maléficas. Deixa eu só ver aqui, que tem alguém mandando aqui, professora. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. A menina está falando que faltou energia na casa dela. Aí ela pode entrar pelo celular, né? Ok, eu não sei quem que é não, mas tudo bem. Depois eu vejo as mensagens aqui. Então, olha só, essa aluna está tentando falar. Vocês entenderam aqui, pessoal, essa importância aqui das mutações? Vamos passar para o próximo slide. Então, os tipos de mutações, pessoal. Então, quais são esses tipos dessas mutações? Então, mutação gênica, quando ela é num gene, tá? Quando está alterando um gene, né? Uma sequência dentro de um locus gênico. Ou ela pode ser uma mutação no cromossomo, tá? Então, pode ser no gene ou no cromossomo, tá? Então, ela pode ser estruturais ou numérica, tá? As numéricas eu já falei para vocês, né? Das aneuploidias. Então, o que é as estruturais? Então, as estruturais, elas vai estar ocorrendo mudança nas bases nitrogenadas, tá? Nas 4 bases, adenina, timina, citosina e guanina. Emanuel, bom dia, Emanuel, seja bem-vindo. Então, as estruturais podem ser por deleção, então, uma base deletada, 1 a 2 bases deletadas, duplicação, uma base que se duplica, né? Isso durante a meiose. Uma inversão, tá? De uma base que foi invertida por outra, ou uma trinca que foi invertida, tá? Ou uma translocação. Translocação, ela vai passar de um cromossomo para o outro cromossomo homólogo, né? Então, ou no mesmo cromossomo. Então, ela vai inverter também, tá? Agora eu mostro os exemplos de todos. E as mutações numéricas, eu já mostrei exemplo para vocês de mutações numéricas, que são as aneuploidias. Né? Então, alteração em alguns cromossomos, tá? Mas em número. Então, um cromossomo que era para ter uma célula que era para ter 2 cromossomos, ela pode ter 3, ou ela pode não ter nenhum, né? Ocorreu uma deleção ali. Então, vai ser erros durante a meiose, tá? Principalmente durante a meiose, na primeira fase ou na segunda fase da meiose. Então, pode acontecer nos 2, tá? E a euploidia é quando ocorre alteração em todos os cromossomos, tá? Então, se ocorreu uma anomalia, né, uma mutação relacionada à euploidia, ao número de cromossomos da espécie, se uma espécie tinha 2, se era diploide, então ela passou a ser triploide. Então, todos as células vai ter 3 cromossomos dentro, tá? Então, essa é euploidia, tá? Que também pode ser benéfica ou maléfica, tá, pessoal? Então, dependendo do que, pode ser bom, pode ser ruim, né? Em plantas, muitas vezes é benéfico, tá? Mas se já for em animais ou seres humanos, aí já vai gerar um indivíduo, né, muito estranho, porque ele vai ficar muito grande, né? Se tiver as ploidias, faz com que ocorra uma superexpressão de proteínas, né? Se tem 2 e o indivíduo tem 1,70 m, se ele tiver 3 em algum daqueles cromossomos, ele vai ficar com um fenótipo muito altão, muito diferente do padrão normal, tá? Deixa eu permitir o Arthur aqui. Bom dia, Arthur, seja bem-vindo.
Então, as mutações podem ser benéficas ou maléficas. Então, pode ser de ordem estrutural ou numérica. Isso é importante, pessoal, tá? Depois vocês estudam esses slides. Isso aqui é muito importante e essas coisas tudo caem na prova. E pode ser extranucleares também. Então, as mitocôndrias não ocorrem só lá no núcleo, tá? Não ocorre só de forma estrutural, né, nas bases, né, nos genes, ou mudanças no número de cromossomos, mas também ocorre nas mitocôndrias e nos cloroplastos, tá? Então, onde tem DNA. Então, qualquer local que tem DNA, seja nuclear, ou seja nas mitocôndrias, ou seja nos cloroplastos das plantas, então isso vai causar uma anomalia, tá? Então, elas podem ser espontâneas. Então, essas mutações podem ser espontâneas, que ocorrem em baixa frequência, tá? E elas podem ser induzidas, né? Induzidas pelos pesquisadores. Por exemplo, por etilmetanos sulfonatos, tá? Eles colocam produtos químicos, reagentes químicos, que vai induzir a mutações, tá? Principalmente em pólen ou sementes, tá? Então, tem várias formas de se fazer a indução de uma mutação. E os pesquisadores fazem muito isso, tá? Através de luz ultravioleta, tem diversas formas. O último slide das mutações que eu vou mostrar as formas de induzir uma mutação, tá? Porque eles buscam e depois, se for benéfica, eles levam aquela planta para frente. Senão, ela descarta e joga fora, né? Mas as mutações são induzidas pelos pesquisadores. E no melhoramento genético também. Então, como ocorrem as mutações? Né? Então, por erros na replicação do DNA. Tá? Então, na hora da meiose ou também da mitose, tá? Só que a mitose é mais rara. Que antecede a divisão celular. Então, meiose ou mitose, nos dois. Então, na hora que o DNA está duplicando, porque primeiro, para acontecer meiose ou mitose, o DNA se duplica, não duplica? Então, na meiose, uma célula ela duplica o seu DNA e depois ela se separa e vira duas células iguaizinhas à primeira célula. Então, ela divide em duas. E na meiose, mitose se divide em duas, e meiose, uma célula diploide origina 4 células haploide. Só que lembrando que a meiose é para a reprodução sexuada, né? Para a reprodução sexuada. E a mitose geralmente acontece, né, para a manutenção do nosso corpo, para produzir a questão do muscular, né? Então, o sistema muscular está totalmente envolvido na mitose, né? E outros fatores também, que eu já mostrei na aula de mitose. Então, pode ocorrer erros relacionados, né, com os cromossomos, tá? Pode ocorrer durante o crossing over, né, quando está ocorrendo essa separação dos cromossomos, porque eles se separam. Então, na hora daquela separação, onde eles são puxados para os equadores da célula, então tem eles ficam assim, eles são puxados, né, por proteínas, tá? Para os polos, para que a célula se divida. Então, naquela hora dele ser puxado, e nessa hora que ele está sendo duplicado, pode ocorrer erros, tá? Então, onde ocorre? Na formação dos gametas durante a meiose, né? Gametas, reprodução sexuada. Então, eles serão transmitidos pelos descendentes, né? Transmitidos hereditariamente. E ocorre nas células somáticas durante a mitose. Então, nos dois ocorre. Então, as mutações gênicas. Aqui, ó, essa foto aqui mostra, né? Esse robozinho aqui, caçando a mutação com a lupa. Então, tem uma pérolazinha dessa aqui, ou seja, um nucleotídeo aqui vermelho. Então, é uma mutação, tá? E como os melhoristas fazem isso? Eles pegam a planta que foi sequenciada e com a outra normal e com a outra. Então, eles vão comparar o genoma, né? Mas para isso precisa utilizar os marcadores moleculares, tá? Então, eles vão olhar todos os locos, se está diferente, né? Eles vão pegar a planta que ele usou como base, que ele pegou, e a planta que ele fez a mutação. Então, eles vão fazer o pareamento desse DNA com o uso de marcadores moleculares
de marcadores moleculares, vão comparar o que está diferente. Aí ele vai ver se teve mutação ou não, tá? Então, aqui mostrando esse vermelhinho aqui, significa que teve uma mutação, né? Ele está diferente, tá? Lembrando que o vermelhinho é só para exemplificar, tá, pessoal? Que lá a gente vê as bases, né? Adenina, timina, citosina, guanina, tá? Então, eles vão parear dentro dos locos gênicos, com o uso do marcador molecular, né, que primeiro precisa extrair o DNA, fazer a PCR, que é o que eu mostrei na aula passada, e depois eles vão olhar o eletroferograma, que são aqueles picos, tá? E aqueles picos a gente gera a tabela numérica dela. Então, a gente não fica com aqueles picos, aquele pico é só para a gente olhar os números e ver os alelos que a gente quer. Depois ele vira tudo número, tá? Porque a gente aproveita só a tabela numérica, depois que a gente fez a análise olhando os picos, tá bom? Então, essas mutações gênicas são responsáveis por alterações nos genes, né? Nas proteínas, porque esses genes serão copiados e vai gerar as proteínas, determinando a formação de novas proteínas, ou alterando a ação de enzimas. Então, através lá no ribossomo, ele então vai gerar proteína, mas ele também vai gerar as enzimas, que é uma espécie de proteína. Então, o que são as enzimas? Elas são catalisadoras de reação, tá? As coisas só acontecem na presença das enzimas. Lembra da DNA polimerase? Então, a cópia, ou seja, a iniciação para que o DNA seja copiado em RNA mensageiro, ele só ocorre na presença da enzima DNA polimerase, tá? Então, é uma forma diferente de proteína, para que ela seja catalisadora de reações, para que as reações ocorram, tá? Então, as mutações ocorrem, né, por erros de cópia do DNA durante a divisão celular, né, o principal. Aqui tem um exemplo da radiação ultravioleta, que é um mutagênico químico, ou seja, ela é utilizada, essa radiação ultravioleta, né, por um tempo determinado, a uma temperatura determinada, utilizada para produzir mutações no DNA, tá? Lembrando que essas mutações são no DNA, não é no RNA mensageiro, não, é no DNA. Então, uma mutação. Então, a gente já entramos nos exemplos. Aqui, ó, um pavão albino, né, totalmente branco, então, ocorreu onde tem os pigmentos, né? Nas melaninas e nos pigmentos. Aqui, um rapaz albino, será que é leão, tigre, sei lá, leoa, acho que é a fêmea, né? Não tem juba? Totalmente branca, né? Albina. Então, ocorre em animais, em plantas e em seres humanos. Esse aqui, ó, albino, essa girafa. O crocodilo albino. Gente, até o crocodilo pode ficar albino. Qualquer animal pode ficar albino, tá? O leão albino, totalmente branco. Então, são o quê? Mutações que ocorreu lá no DNA, tá? E que provocou essa mudança que ele ficou albino. Então, o albinismo é hereditário, tá? Então, vai passar para os descendentes e transmite-se de duas formas distintas. Então, como que transmite? Herança autossômica recessiva, herança autossômica dominante. Pode ser recessiva ou dominante. Se essa mutação aconteceu no cromossomo Y, ele vai passar, todos os filhos homens vão ser. Mas se ele tiver filha mulher, não vai ter. Tá entendendo? Então, ela pode ser no X ou no Y, né? Herança autossômica, que pode ser dominante ou recessiva. Se ela for dominante, vai passar para todos, se for no X, né? Para filho e filha. Mas se for recessiva, já não vai passar, porque a mulher recessiva, ela precisa dos dois genes, né? Nos dois X, tá? E se for dominante, vai passar. Recessiva, não, só se ela tiver os dois, né? Vindo ter um pai e uma mãe que tenha. Tá? Então, aí mostra o exemplo do rapaz albino, tá? Mas não quer dizer que todos os filhos vão ter. Então, aqui um abacaxi que sofreu mutação, olha como que ele está muito do estranho, né? Então, ele teve uma grande mutação, né? Que afetou não só um gene, mais de um gene, teve uma grande mutação ou uma grande deleção, né? Que é uma forma de mutação. Aqui, cobra de duas cabeças, aqui, cobra com duas cabeças aqui,
Veio normal aqui, aqui fez duas cabeças. Aqui, ó. Outra cobra com duas cabeças. Gustavo. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo. Então, cobra de duas cabeças, um abacaxi, né? Então, isso aqui a gente chama de aberrações cromossômicas, né? Quando uma mutação é muito grande, nós chamamos de aberração, né? Porque ficou o indivíduo aí, como os outros, muito doidão, né? Ou seja, uma cobra de duas cabeças. Pessoal, eu já vi um bezerro de duas cabeças, tá? Eu era criança ainda e eu vi esse bezerro de duas cabeças lá em Trindade, naqueles festejos que tem lá e dentro da igreja. Então, lá tinha um bezerro de duas cabeças, tá? E eu fiquei assim, eu fiquei o tempo inteiro na frente desse bezerro observando, sabe? Que eu era muito curiosa. Aqui, um gato albino com olhos de duas cores, um olho azul e um olho verde. Então, provocado por mutações no seu genoma, tá? Cadê? Deixa eu passar o próximo. Então, mutação ou aberração cromossômica. Então, quando fica muito diferente, nós chamamos de aberração, que é o exemplo da cobra de duas cabeças, do bezerro de duas cabeças, aí se torna uma aberração, tá? Então, as mutações estruturais, que vão alterar o quê? A estrutura dos cromossomos, tá? Então, essas alterações podem ser danosas. Por quê? Porque ela vai mudar o fenótipo, tá? De um indivíduo. Então, ela pode ocorrer, tá? Nos cromossomos, por deleção de bases, por duplicação de bases, por inversão dessas bases, ela tá assim e virar assim, tá? Por translocação, tá? Então, vamos ver o que é isso. Então, aqui, né, altera a estrutura. Então, nós temos substituição, tá? Então, ela está colocada de verde. Então, nesse local, que é uma região gênica, que aqui só é um exemplo, né? Não sei qual cromossomo está. Então, era uma guanina que ela passou a ser uma citosina. Então, ela foi substituída. Uma guanina foi substituída por uma citosina. Uma deleção, então era uma guanina que deletou, então naquele local não tem. Então vocês estão vendo que aqui onde foi deletada, ela vai mudar o aminoácido? Não, o que for fazer trinca com ele, já vai ficar um aminoácido diferente. Aqui também, tá? Então todos vai gerar uma alteração onde? No aminoácido, que depois vai gerar alteração onde? Na proteína, tá? Inserção vai inserir. Então, foi inserido a guanina num lugar que não tinha, tá? Depois do GA aqui, ó. GA inseriu antes das três timinas aqui, então foi inserido a guanina. Inversão. Então, o que é inversão? Era um ATC que virou um CTA, tá vendo? Que ficou invertido de trás para frente, ATC. Então, ele era aqui e passou a ser assim, né? Inverteu. Só que no exemplo aqui é só 3. Isso pode ser grande, tá? Pode inverter em diferentes lugares. Pode ser ter 3, depois mais 3, ou inverter muitas bases, tá? Então, isso vai levar a mutações silenciosas ou não. Ou, se ela for grande, ela pode gerar uma aberração, tá? Aberração cromossômica. Então, elas também podem ser, né, induzidas, por exemplo, por radiação, né? Radiação ultravioleta, por exemplo, radiação com produtos químicos, com reagentes químicos, e pode ser erros durante a meiose. Então, a deleção. Então, acontece quando a porção do cromossomo é perdida, tá? Então, eu dei exemplo de uma base só, mas pode ser um grande pedaço, só que ser muitas bases, tá? Que pode ser perdido, tá? Então, vai ocorrer o quê? A diminuição dos genes, né? Vai reduzir um gene. Ou pode deletar metade de um gene, né? Então, vai ter, dependendo do teor dessa mutação, pode ser grande ou pequena. Então, a duplicação acontece quando a porção de um segmento do cromossomo está repetida, né? Então, vai repetir um pedaço, tá? A inversão. Parte do cromossomo separa-se e reorganiza de forma invertida, né? Vai ficar, era assim, passou a ser assim, né? Inverteu. Translocação. Ocorre a transferência de uma porção de um cromossomo para outro cromossomo, tá vendo? Então, ela pode ir para outro cromossomo.
não homólogo, tá? E prejudicará a expressão dos genes, tá? Então, não homólogo, pode ir para outro, tá? Esse erro pode ser tão grande que esse gene foi parar em outro local, tá? Então, pela leitura errada da informação genética, tá? Nesse momento que está duplicando o DNA. Então, vamos ver os exemplos aqui. Então, coloquei as fotos aqui, uma deleção. Aqui tinha esse vermelho, né, que está com esse X aqui, então ele era a letra D, ou A, B, C, D. Esse vermelhinho era o D, e ele foi deletado. Então, está mostrando o outro aqui, o cromossomo já ficou menor, porque essa região referente a esse gene D foi deletada, tá? Então, ele não tem mais. A duplicação. Então, tem aqui o F e o G, que é rosa e roxo. Então, ele duplicou. Então, nesse aqui que eu estou passando o mouse, ele tem o F e o G. Nesse outro aqui, o cromossomo fez foi crescer, tá vendo? Por quê? Porque inseriu um, tá? Então, ele tem FG, FG. Então, ele tem duas vezes, tá? Duplicou. Então, vai ter alterações nas proteínas, né? Quando ele for fazer proteína dessa região, tá? A inversão. Então, nós temos aqui o CD, tá vendo? CD, A, B, o laranja e o vermelho, que eles colocou, né, com letras para a gente entender. Então, CD, que aqui ficou A, B, D, C, porque ele inverteu, né? Teve a inversão, então ele ficou trocado, tá? Então, vai alterar essa estrutura aí dos cromossomos, que depois vai alterar o que? Dos aminoácidos, que vai alterar as proteínas, né? A translocação. Então, o que é uma translocação? Ele tinha o D, o E, o F e o G. Então, ele passou, estava no cromossomo, ele passou para outro cromossomo. Aqui era o cromossomo seu homólogo, ele passou para o outro, tá? E aumentou, né? Porque ele passou para o próximo, tá? Para outro cromossomo diferente. Então, ele translocou para outro cromossomo. O homólogo dele ficou sem nada aqui e ele passou para outro cromossomo, aquele pedaço, tá? Então, isso vai provocar a alteração do fenótipo, né? Então, outro exemplo aqui, deleção. Então, uma porção é perdida, né? Ele vai diminuir os genes, tá? Você está perdendo um, se tinha 1000, ele vai ficar com 999, né? Estou com a deleção de um gene aí. Então, ele ficou menorzinho. Esse E, representado pela letra E, ele foi perdido aqui, ó. Então, ficou A, B, C, D, aí não tem o E, perdeu, ficou F, G, H, tá? Para entender que ele vai diminuir os genes daquele cromossomo, tá? A duplicação, então, duplicou o quê? O E e o F, né? ABC, então, está ocorrendo nesse braço inferior, ou seja, nessa cromátide inferior aqui do cromossoma, que é o centrômero, né, do cromossomo, e geralmente eles têm a parte superior menor e a inferior maior, tá? Então, aqui duplicou o EF, aí ficou EF e EF, tá? Duas vezes. Então, o cromossomo ficou maior, e isso aí vai produzir umas proteínas muito doidonas, né? Que vai dar um efeito lá no fenótipo, tá? Então, ele repetiu esse segmento no cromossomo. Então, ele ganhou gene, tá? Mas o gene duplicado. Então, vocês estão vendo, se duplicou o mesmo aqui, ele vai ter uma super expressão, né? Lá no fenótipo. Se for uma coisa boa, né? Por exemplo, vai dar um fruto muito grande, por exemplo, né? Pode dar um fruto totalmente diferente, ou com maior teor de uma determinada proteína. Então, como está duplicando, ele vai ter uma super expressão daquilo que foi mutado, tá? Inversão. Então, aqui, inversão, tinha o D, E, F e o G, tá? Então, ele trocou o E com o G, né? Que está representado para a cor roxa e a cor laranja. Então, o laranja passou para cima e o roxo passou para baixo. Estão vendo que inverteu? E aqui está mostrando, vai inverter, não é junto, não. Pode inverter, né? Tem um pedaço aqui no meio e ele inverteu os outros dois. Isso aqui não vai mudar totalmente o aminoácido, tá? Então, vai mudar o aminoácido, porque parte do cromossomo separa-se e reorganiza-se de forma invertida, tá? Não quer dizer que é na sequência. Pode ser um pedaço aqui, outro pedaço ali na frente, e que se inverte. A translocação, transferência de uma porção de um cromossomo para outro cromossomo não homólogo. Tá vendo que é outro não homólogo, um diferente?
Se é o par 21, ou vamos dar o par 10, por exemplo, de uma espécie. O par 10, ele passa para o par 11, ou do 12, por exemplo, tá? Ele passa para outro. Então, um pedaço, né, vai ser colocado em outro cromossomo diferente, tá? Aqui essa região amarela, PQR, então o PQR passou para esse aqui, tá? Então, mudou para outro cromossomo não homólogo, outro par. Então, tudo acontece nas bases, né, pessoal? Então, esse aqui é outra forma de eu explicar a notação para vocês. Então, aqui uma substituição. Então, ocorre por troca de um ou mais pares de base, tá vendo? Um ou mais pares, né? Então, aqui nós temos o filamento normal de DNA, que tem uma proteína normal. Então, esse roxinho é normal. E esse vermelhinho é onde ocorreu uma mutação, tá? Então, se teve uma substituição de um nucleotídeo aqui, as trincas de aminoácido vai mudar e vai dar uma proteína alterada aqui. Se mudou uma única base, já vai mudar. E se mudou 2, 3, se mudou 20, por exemplo. Se mudou 50, né? Pode ter uma pequena mutação ou uma grande mutação. Se for uma grande mutação, vai gerar o quê? Uma aberração cromossômica. E vai alterar a proteína, tá? Então, aqui de novo, uma proteína normal, né? Que aí, o que aconteceu no DNA com substituição de um nucleotídeo? Então, vai substituir, e aqui ele chegou, foi uma parada, um códon de stop, ou seja, de parada. Então, a proteína que era para ser maior, ela ficou quebrada no meio, né? Ficou pequenininha. Né? Ela foi alterada para uma bem pequenininha. Então, o fenótipo vai ficar diferenciado. Tá? Então, ocorrem várias formas de mutações. Inserção e deleção. Então, elas vai ser, né, adicionadas ou removidas, né, um pedaço lá daquelas bases, algumas bases. E vai alterar os aminoácidos, porque o aminoácido vem sempre em trinca, lembra? Ó, aqui, ó, CTG, CTG, CTG. E aí, se vai chegar, né? Então, aqui, ela foi deletada uma, mas pode ser deletada muitas, tá? Só uma pode ser que ela venha a ser silenciosa, né? Porque tem muitos aminoácidos que se repetem, né? Alguns podem formar o mesmo aminoácido, mas ele pode formar um diferente. Tá? Então, aqui o DNA normal no roxo. Então, aqui, pessoal, onde eu estou com o mouse, deletou uma base só. Olha nesse outro aqui, ó, deletou 3 bases, tá? Então, vai, deleção de 3 bases, deletou um aminoácido inteiro. Então, pode deletar 1, 3, um pedaço de um pedaço de outro. Então, pode ser uma mutação que vai mudar os aminoácidos, né? O código genético de 3 letras, né? Sempre em trincas. Então, vai mudar o fenótipo. Por quê? Porque vai mudar a proteína, tá? Alguém quer fazer pergunta? Deixa eu beber meu chazinho aqui. Tá bem quentinho. Então, é exemplo de mutação em ser humano, né? O caso da anemia falciforme, que é uma alteração nos glóbulos vermelhos do sangue, tá? Então, ocorre que uma substituição do par AT por TA, né? Ela troca no segmento de DNA que constitui o gene da hemoglobina, tá? Então, aqui é uma hemácia normal e aqui é uma hemácia falciforme. Falciforme significa em forma de foice, tá? E isso leva à anemia. Se tiver elas em grande quantidade no nosso sangue, a gente vai estar anêmico, tá? Que tem que cuidar e tomar um remédio para que destrua essas hemácias aí em forma de foice, tá? Então, anemia falciforme. Não vou falar dela porque nós, né, somos humanos e o nosso foco é vegetal, tá? Então, acontece isso. Então, essa alteração, essa mutação no glóbulo vermelho, que então a pessoa vai ter anemia falciforme, que é uma doença, né? Porque o normal, a gente pode ter sim anemia, né? Mas a gente toma remédio e sara. E quem tem isso aí, não, tá? Porque é hereditário e ocorreu devido a uma mutação que vai gerar essas células falciformes aí.
Então, esse slide eu já mostrei para vocês, eu já expliquei sobre euploidias e aneuploidias. Então, euploidia, é uma alteração no conjunto de cromossomos, tá? Por exemplo, uma planta diploide, triploide, tetraploide. Então, nós estamos falando de mudar o número de cromossomos. E a aneuploidia é alteração em um dos cromossomos, não em todos. Aqui é em todos. Se a espécie tem 20 cromossomos, todos os 20, se passar para triploide, todos os 20 vão ter 3 cromossomos em cada célula, tá? Então, exemplo... Ai, gente, tem um pessoal fazendo reforma aqui, deixa eu fechar a janela. O vizinho do fundo aqui está colocando energia solar. E aí o pessoal está trabalhando, fazendo barulho lá. Tudo bem. Então, no conjunto de cromossomos, nós temos o exemplo aqui do trigo. E isso é muito comum nos vegetais, tá? Os vegetais têm ploidias, que agora eu vou mostrar as ploidias. Tem exemplo de trigo com variedades de ploides, tetraploide e hexaploide, tá? Com diferentes ploidias no trigo, tá? Então, agora a gente vai ver isso. E as aneuploidias? Se eu perguntar o quê? Qual a diferença de euploidia para aneuploidia? Então, euploidia é alteração no conjunto de cromossomos. Um indivíduo que era diploide passou a ser triploide, por exemplo, ou tetraploide, né? Ter 4, tá? Pentaploide ter 5, hexaploide ter 6 cromossomos em cada célula, tá? E aqui não. Então, a aneuploidia é alteração em 1. Lembra da síndrome de Down? Que a pessoa tem 3 cromossomos dentro do par 21? Então, só o par 21 que tem, né, essa aneuploidia, que é chamada de numérica, né? Então, mudou o número, em vez de 2, tem 3. Então, ela pode ser monossomia, era um indivíduo diploide que passou a ser haploide, né? Ficou só N, que era 2N e perdeu 1. Nulissomia, pode perder todos, né? Em um par, ele não tem nada lá naquele par, né? Não tem os cromossomos. Perdeu o cromossomo daquele par. Trissomia, ele ganhou 1, era um diploide, ganhou 1. Tetrassomia, né? Ele era diploide, virou tetra. Tetra significa 4, então 2 mais 2, tá? Então, essas mutações numéricas pode ser por euploidia ou por aneuploidia. Tem dúvida aí, pessoal? Então, se todo mundo ficou caladinho, eu vou continuar. Vamos lá, né? Olha aqui o exemplo. Então, durante a meiose. Então, qual que é a causa dessa aneuploidia? Tá? Então, lembrando que a aneuploidia... Uai, eu tô passando para frente, eu quero voltar. A aneuploidia é em 1, tá, pessoal? Em 1. Euploidia que é em todos. Então, alteração no genoma inteiro da célula. Parece que eu passei uma a mais. Não, tá certo. Então, todos os cromossomos são duplicados, né? Diploidia, numa condição normal. Todos são duplicados na euploidia, tá? Então, aqui, os poliploides, ele vai ter, né? No caso de plantas, pessoal, estão falando de plantas, eles vão ter maior desenvolvimento, maior vigor. Então, as plantas com ploidia vão ser maiores, tá? E vai ter maior vigor, tá? O exemplo disso é as braquiárias. As braquiárias são maiores, mais altas, as folhas mais largas em relação aos outros, né, os outros capins, as outras pastagens, e ela tem um grande vigor de rebrotamento. Então, o gado faz o pastejo, só que ela brota com muito vigor, tá? Porque ela possui ploidia. Então, isso é desejável, tá? Então, isso pode acontecer não só em braquiárias, né? Mas em diversas plantas de interesse agronômico, tá? Então, ela pode ter folhas mais largas, cores mais escuras, né? Flores maiores, sementes maiores, vai ter alteração nas flores, nas sementes, né? Maior tamanho de células, até as células são maiores, tá? Então, ela fica toda grande, uma planta grande, um fruto grande, né? Por exemplo, da braquiária é na folha, né? Então, ela vai ter a folha muito grande, muito larga.
e um alto vigor vegetativo, tá? Então, o que é uma planta? É uma monoploide. Então, ele tem só um cromossoma. Então, aqui tem todos têm 3 genes aqui, ó. Então, o gene A, o gene B, o gene C. Se ele é monoploide, ele só vai ter uma cópia, né? Uma cópia. O diploide, então, 2 N. Significa, o que é 2 N? Significa que tem 2 cópias. Lá no cromossomo, o A e o A. O gene A e o gene A. Então, é representado por AA. Que no real é o quê? 3 alelos que tem lá dentro, né? Que a gente vai ver em número, que eu já mostrei para vocês, tá? Então, pode ser o alelo 110, 110. O B é outro gene, BB. Então, vai ser, por exemplo, o alelo 125, 125, né? Que é representado aqui na forma didática como letra, mas eles não são letra, ele é tamanho em pares de base lá no genoma, tá? E a letra C é outro gene, CC, que poderia ser, tá lá no início, por exemplo, 95, 95, tá? Porque aqui, por que eu estou falando o mesmo número? Porque se ele é A grande, ele é um homozigoto, tá? Se ele fosse um heterozigoto, ele seria A grande, A pequena, tá? Que aí ele seria, por exemplo, aqui, se ele fosse 110, o outro poderia ser 115, por exemplo, tá? Então, se ele está tudo com letra maiúscula, significa que ele é um gene dominante, né? Letra maiúscula, e homozigoto, tá? Então, a ploidia é quando tem mais de 2, né? Diploide é 2 e ploidias, então ele pode ter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem planta com 8, pessoal, tá? Então, triploide ele vai ter 3, né? Vai ser 3N, que significa 3 genes aqui, ó. Mas esses genes aqui só estão matando 3 letras, poderia ser vários genes aqui, tá? Mas significa que tem 3A, ó. Nesse alelo A tem A. Que se fosse o número de 110, aí seria 110, 110, 110. A gente veria 3 picos no resultado, né, na análise de genotipagem. E para os outros genes também. Então, tem 3 cópias de B e 3 cópias de C. No tetra é 4, então vai ter 4A. A. Então, o indivíduo teria 4 cromossomos dentro de cada célula, tá? Não teria só 2, teria 4. E o pentaplóide iria ter 5, tá? 5. A, B, 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 5 do B e 5 do C. Então, isso é euploidia. Então, todos os cromossomos vai ter isso. Então, essa variação agora é a neuploidia, tá? A neuploidia não é no cromossomo todo só em um, tá? Então, a meiose normal. O quê? O que é uma meiose? Uma célula diploide, né? Na primeira divisão, ela duplicou e ficou 2 aqui, 2 aqui. E aí, o quê? Ela vai originar, no final da meiose, né, da segunda divisão, uma célula diploide origina 4 células haploides, tá? Era um azul e vermelho, no final ficou 2 azul e 2 vermelho. Porque aqui tem 2, tá? Onde eu estou passando o mouse. Isso aqui se duplicou e ficou 2 azul aqui, 2 vermelho aqui. Que aí depois ele divide de novo e passa cada cromossomo para uma célula, tá? Então, ficou 2 azul e 2 vermelhos. Então, isso está normal. Agora, uma meiose que ocorreu mutação. Então, ele duplicou, não duplicou? Só que ele passou duplicado só para um. Esse aqui ficou sem nada, tá? Então, ocorreu durante a primeira fase da meiose, tá? Todos os 4 passaram aqui para cima. E aqui, os gametas com os cromossomos duplicados, então ficou 2 aqui e 2 aqui. O que era para ser assim, ó, um em cada. Ficou 2 e 2. Esse aqui ficou sem nada. Tá vendo? A pessoa que pegar esse sem nada aqui, ele vai vir doente com alguma anomalia, tá? Então, vai acontecer alguma síndrome nele, tá? Na pessoa, ou no animal, ou na planta. Aqui, outro modelo de não disjunção. Então, esse aqui aconteceu na primeira fase da meiose, e esse aqui na segunda fase. Então, a primeira fase, ó. Uma célula diploide duplicou seu material e dividiu. Ficou 2 aqui azul e 2 aqui vermelho, que ele está muito pertinho, está parecendo que só é um, mas é 2, tá? Então, aqui na segunda fase, ele passou 2 aqui, o azulzinho, era para ficar um em cada, mas esse aqui não ganhou. Ficou 2 aqui, o vermelhinho ficou certo, ó, um vermelhinho e outro vermelhinho. Mas o azul só veio para um, tá?
para um cromossomo, no outro não ganhou nada. Então, a pessoa vai ter uma síndrome ou uma anomalia, tá? Porque tá, os cromossomos, o gameta está ausente nesse par aqui, tá? Então, um está duplicado, o outro está sem nada. Então, isso são mutações, né, que ocorrem durante a divisão da meiose ou da mitose. Nesse caso aqui é meiose, tá? Isso pode acontecer nos gametas masculinos ou femininos. E as aneuploidias? Então, a aneuploidia é no número, né? No número em um cromossomo só, não é em todos. Então, pode ter falta ou excesso, né? Os nulissômicos, perdeu os dois, tá? Então, em humanos é letais. Então, se perder dois, no humano vai ser letal. A criança vai morrer na barriga, entendeu? Já vai ter um aborto ali, porque vai ser letal, né? Ele não vai conseguir desenvolver, tá? Porque vai ser letal em seres humanos se um cromossomo perder os dois, tá? Então, vai ter um aborto aí. Então, monossômicos, 2 menos 1, então vai ficar com 1. Já não vai ser letal, mas ele já vai vir com algum problema aí, alguma anomalia, tá? E os polissômicos se dividem em quê? Então, trissômico, tetrassômico e duplo trissômico. Então, aqui ele ganhou 1, ficou com 3 cromossomos, né? Tetrassômico, 2 mais 2, ficou com 4 em um daqueles pares, tá? Dos cromossomos autossomos. Ou duplo trissômico, que é 2, vai ficar com 6. Tá vendo que a anomalia é muito doida? Então, vai ficar uma pessoa com anomalia muito grande, tá? Então, isso pode acontecer. Então, um exemplo aqui, durante a mitose, a meiose, quer dizer, né? Originando essas alterações numéricas. Então, aqui, situação não de junção na primeira divisão. Então, na primeira divisão, ele duplicou. E era para vir 2 para cá e 2 para cá, só que veio 4 para cá. Tá vendo? Esse daqui já ficou nulo. Se acontecer em humanos, vai, né? O feto não vai sobreviver, tá? E aqui ficou com 2, que subdividiu com 2, e que aqui depois, olha o que ele aconteceu. Ele ficou com 3 em cada um, tá? Então, ocorreu mutação e mutação de novo. Então, esse que ficou nulo aqui, ele só ficou com 1, tá? Quando duplicou de novo nos oócitos, tá? Ele juntou, quando juntou o oócito e o espermatozoide, que se pegou um aqui, ele tinha o quê? Esse aqui era da mãe, né? O da mãe veio normal, eu tô passando mal, esse aqui era o da mãe, né? A mãe veio normal, né? Um cromossomo, né? Haploide, nas quatro células haploide. E do pai? Do pai veio uma haploide, uma haploide e outra que é triploide. Tá vendo? Que anomalia muito doida. No caso do zigoto. Não, esse aqui já é o zigoto, tá? Aqui é o do pai, aqui era nulo. Eu tô explicando errado. Esse aqui é o espermatozoide, né? Gerou 4 células, só que 2 nulas e uma que tem 2. Isso aqui é o óvulo, o ovo. E aqui vai ser o zigoto, que é quando já ocorreu a fecundação aqui embaixo. Então, aqui o pai não tinha nada e a mãe tinha 1. Então, aqui veio 1 só. E aqui o pai veio 2 e 1 da mãe, a mãe estava certa. Então, o espermatozoide estava errado, aqui ficou com 3 e 3. Então, vai gerar uma grande anomalia, tá? Essa situação B. Então, na meiose do pai. Então, aconteceu na meiose do pai, que passou 2 para cá, na segunda divisão. Esse aqui ficou nulo. O da mãe está certo, ó, 4 células haploide de óvulo, né? Então, aqui ocorreu o pareamento, ficou normal, né? Um do pai e um da mãe ficou 2. Um do pai e um da mãe, 2. Aqui, o do pai não tinha nada, só tinha o da mãe. Então, nesse par, ficou monossômico, 2 menos 1. Tá vendo? 2 menos 1, tá? E aqui ficou o quê? 2 mais 1. Então, nesse par, ele ficou com 3, tá? Então, isso é uma mutação cromossômica, tá? Então, que ocorreu aqui, o erro, nesse exemplo aqui, no pai, tá? Mas poderia ser na mãe também. Então, esse caso aqui primeiro ficou monossômico, né? Que era para ser 2, ficou 2 menos 1, tá? Ficou monossômico. 2 menos 1, ficou 1, aqui ficou trissômico, 2 mais 1, tá? Porque os que era para ser daqui passou para cá. Vocês entenderam, pessoal, isso?
Não, se ninguém respondeu, eu vou para frente. Então, o exemplo da síndrome de Down que eu já mostrei, tá? Então, no par 21, a pessoa pode ser menino ou menina, branco ou negro, qualquer cor. Se ocorrer isso, ele vai ter 3 cromossomos no par 21, tá? Isso ocorre mais quando a mãe tem mais de 40 anos. Então, a mãe com mais de 40 anos, ela está... Os casos que ocorrem são muito maiores do que em mães jovens, tá? Então, as mães, né, têm mais chances de gerar filhos saudáveis se ela for mãe mais nova, tá? Depois dos 40 anos, tem grandes chances de nascer filhos com alguma síndrome, não só de Down, mas outras diferentes, tá? Então, vocês aí casem e tenham filhos mais jovens para ter filhos mais, chances de vir filhos mais saudáveis, né? Saudáveis. A achondroplasia, né, que nós já falamos, então também são genes, né, mutações que ocorrem, tá? Que vai levar ao nanismo. Então, ocorreu mutações que vai levar, então, também pode afetar até o crescimento, né? Pode até gerar anões, tá? E o padrão em organelas, então, isso pode ocorrer nos cromossomos sexuais, nos cromossomos autossômicos e nas organelas, tá? Então, pode ocorrer no cloroplasto e nas mitocôndrias, que vai gerar plantas variegadas, tá? Essa variegação aqui. Então, plantas ornamentais, né, são muito apreciadas. Eu mesmo amo as plantas ornamentais variegadas, tá? Porque fica uma cor muito bonita, nessa mistura de cores. E ela sobrevive, por quê? Porque parte delas não tem pigmento, mas outra parte tem. E a parte que tem vai fazer fotossíntese normal, tá? Então, aqui, outras espécies de planta com variegação. Eu não peguei o gênero, né? Só coloquei as fotos, tá? De plantas ornamentais com variegação, tá? Então, são mutações, tá? E como elas vão sendo reproduzidas de forma assexuada, então a gente vai propagando ela, né? Durante todas as gerações dela, tá? Então, diversas plantas com variegação. Aqui outras com variegação, as bromélias. Eu amo essa bromélia, eu tenho algumas aqui em casa. Então, quando ela pega um pouquinho só de sol, que ela não aguenta sol pleno, ela fica meio avermelhada. Vocês estão vendo que elas têm umas rajas brancas aqui, que quando ela pega um pouquinho de sol, ela fica meio avermelhada. Tá? Então, ela fica muito bonita. Aqui, essa aqui chama Pleomele variegada, tá? Pleomele, eu tenho uma dessa aqui em casa. Uma não, tem 3 pés. Esse aqui não sei que planta é essa, da família lá dos cactos, né? Que dão a flor, e até a flor é variegada, tá? Muito bonita. Então, padrões de herança, né, em organelas, mutação dos cloroplastos, vai mudar a cor. Nesse caso aqui da planta maravilha, ela perdeu a cor, né, de rosa, ficou meio esverdeada, né, um verde bem clarinho, meio amarelado. Então, perdeu. Então, pode gerar tipos albinos, né, que não fazem clorofila, que no caso de planta é letal, né? No caso de humanos é letal, se um cromossomo não tiver nada, tiver nulo, vai ser letal, tá? Já vai ocorrer um aborto. E em planta não, ela vai germinar e vai crescer, só que quando ela solta por exemplo, ela só vai produzir enquanto ela solta a força que ela trouxe na raiz para gerar, por exemplo, as 3 folhas. Por exemplo, 1, 2, 3, que ela já vai morrer porque ela não vai fazer clorofila, né? Não vai fazer fotossíntese, quer dizer. Então, vai ter tipos variegados, que pode ser mosaicos, né? Que é esse que eu já mostrei para vocês, o albino. Então, os albinos vão morrer e os variegados, nesse caso aqui, por exemplo, vai sobreviver, tá? Não vai ter problema. E tipos totalmente verdes, né? Folhas verdes e também a flor verde. Então, vai gerar albinos, variegados ou tipos todo verde. Então, albinismo em planta. Então, o albinismo pode ser fatal. Fatal por quê? Porque o pigmento verde que está ligado aos cloroplastos, então, vocês estão vendo que teve mutação nos cloroplastos, que é onde estão os pigmentos da fotossíntese? Então, os cloroplastos inativos. Então, são eles que produzem os pigmentos. Então, não vai produzir pigmento, não vai fazer fotossíntese. Então, são incapazes de produzir o pigmento clorofila, responsável pela coloração verde
e responsável pela fotossíntese. Então, não vai fazer fotossíntese. Nesse caso aqui, eu tenho uma folha toda albina, tá? Que depois ela vai morrer, né? Mas a planta está fazendo fotossíntese pelas outras folhas. Ela fica aí bonitinha, né? Até um tempo que depois ela vai morrer e a dona vai podar ela aqui. Aqui nas plantas de milho, então os milho albino, eu soltou 3 folhas, só que ele vai morrer rapidinho, tá? Porque ele não vai fazer fotossíntese, então ele vai morrer e a gente não precisa nem arrancar isso aqui, ele vai morrer sozinho, tá? Aqui tá mostrando os milhozinhos albino, então aqui ó, o milho albino que vai morrer rápido. E esse aqui, ó, então a planta, né, teve uma mutação, a metade dela é verde, a metade é branca, né? Metade não tem pigmento, não tem, os cloroplastos estão inativos, tá? Então, inativou os cloroplastos. Então, essa variabilidade genética também, pessoal, ocorre em fitopatógenos, não só nos animais grandes, né, nas plantas, no ser humano, mas também nos micro-organismos, tá? Então, mutação, então, é o principal mecanismo de geração de novos genes, né? Vai gerar novos genes ou perder novos genes, tá? Porque permite a criação de nova sequência de nucleotídeos, tá? Aqui fala geração, tá? Então, está gerando uma coisa nova, né? Nos genes. Mas lembrando que são de 4 formas. Ele pode estar ganhando, mas ele pode estar perdendo também gene. Então, ocorre devido aos erros de duplicação cromossômica durante a meiose ou mitose. Tá vendo que é a mesma coisa para os seres grandes aqui? Então, pode acontecer em fungos, em bactérias e em nematóides, tá? Então, em fungos, o que vai acontecer nos fungos? Tanto de reprodução sexuada quanto assexuada, tá, pessoal? Porque eles se reproduzem nas 2 formas, vocês vão ver em fitopatologia. Então, em mutação, então vai ter essa mutação na sequência, da mesma forma para os seres grandes, ó, deleção, inserção, duplicação ou inversão. E eles podem fazer a recombinação gênica, tá? Então, eles vão se recombinar. E eles vão se recombinar e vai acontecer o quê? Eles vão criar novas raças, tá? Vai surgir uma raça nova, que vai infectar uma cultivar diferente. Por exemplo, se tem um fungo que afeta, por exemplo, só o arroz, ele vai passar a afetar o arroz e a soja, por exemplo, tá? Então, vai criar raças, que a gente diferencia raças pelo hospedeiro que ela causa a doença, tá? Então, isso a gente chama de raça, dentro da agronomia. Então, os fungos, né? A hifa do fungo, por exemplo, de uma raça 1, cruzou com a hifa da raça 2, e teve a cariogamia, que é onde eles se juntam, tá? Se funde, e aí ela vai virar 2N. Então, numa célula entrou era um N e ficou um N mais N. Tinha 2N, N mais N, mas estava separado. A cariogamia é onde ocorre a fusão dessas 2 células. Uma célula N, ó. Então, aqui é uma célula N, outra célula N, tá? A cariogamia é quando os 2 se fundem, viram um só. Então, ele vai passar a ser 2N. Por quê? Porque isso aqui tá junto, tá fundido, tá? Então, virou 2N. E aí, por exemplo, aqui ela perdeu 1, ou ganhou 1, tá? Então, ela vai gerar uma nova raça, tá? Então, vai acontecer erro lá, que ela vai, igual lá para os humanos, pode ganhar 1, perder 1, tá? Nessa recombinação parassexual aqui dos fungos. Então, vai gerar nova raça, tá? Os nematóides possuem raças, os fungos possuem raça, o fungo da brusônia, do arroz, possui raças. E eles são muitas raças, tá? Então, raças que infectam uma espécie de arroz e outros não, tá? Porque os arroz têm espécies, né? E dentro do gênero Oriba sativa, tem várias espécies, tá? Então, eles vão causar doenças aí da brusônia, que é a principal doença do arroz. Mas isso é só um exemplo. Então, fungos geram raça, bactérias geram raças, tá? Então, são mutações que ocorrem também nos micro-organismos, tá? Nos seres muito pequenininhos. E em bactérias também gera? Gera. E elas também vão sofrer mutação. Só que as bactérias, elas se reproduzem por mitose, né? Não devia gerar variabilidade, porque mitose não gera variabilidade. Mas sofre por quê? Porque elas sofrem mutações, tá? Então, ela se reproduz por fissão binária, que é sexuada, que não gera variabilidade, lembra? Só que ela sofre mutação. Então, mutação onde? Nas sequências de DNA.
Pela mesma forma, deleção, inserção, duplicação e inversão. Da mesma forma que acontece em animais e seres humanos, tá? Ou nas plantas, né, nas plantas. Então, ela pode ter recombinação genômica. Então, o que é essa recombinação? Então, está recombinando lá dentro do DNA, tá? Então, por transformação. Transformação é onde uma bactéria é transformada em outra, tá? O exemplo que eu coloquei aqui é a incorporação de fragmento do DNA no genoma. Então, está incorporando um pedaço de uma bactéria na outra. O exemplo aqui, eles estão transformando Escherichia coli, que é uma bactéria que eles conseguem crescer ela em laboratório dentro das placas de Petri, tá? E aí eles pegam, ele insere um gene de termos aquáticos aqui. Então, ele transforma uma Escherichia coli em termos aquáticos, que é para fazer a enzima TAC DNA polimerase. Lembra que eu falei, então? Todo PCR só funciona aqui com essa enzima TAC DNA polimerase, que ela age em laboratório como se fosse a DNA polimerase que ocorre dentro da célula de forma normal, tá? Para que a gente permaneça vivo e para que a gente continue produzindo proteínas. Então, precisa dessa enzima. Então, eles transformam a Escherichia coli em termos aquáticos, né? Que é o T, é de T, do termos, e o AC é as iniciais da espécie. Aqui o gênero, aqui a espécie. Então, ficou TAC, de termos, e o AC de aquáticos, que é aquela bactéria que eu já mostrei para vocês, que a temperatura ideal para ela de reprodução é 72 graus Celsius, que é a temperatura onde ocorre onde as DNTPs, ou seja, a gente chama de DNTP no laboratório, mas é onde as bases nitrogenadas se acoplam para duplicar o DNA, que é aquele filminho que eu mostrei para vocês da reação PCR. Né? Então, transforma uma bactéria em outra. E a conjugação? Então, ela faz a mutação de 3 formas: transformação, conjugação e transdução. Então, a conjugação, transferência direta de genes através de um plasmídio. Eles pegam um gene de interesse e eles passam ela para o plasmídio de uma bactéria. Então, a bactéria tem DNA no genoma principal, só que ela tem plasmídio, que são DNA de fita dupla, tá? Mas lá no citoplasma, não é no núcleo, tá? Então, esse plasmídio tem uma função muito importante quando vocês forem estudar bactéria. Então, eles transferem aqui e depois eles conseguem pegar esse plasmídio e fazer planta transgênica através dele, tá? Então, ele é muito usado nos plasmídios. E a transdução? Transferência de um DNA para um bacteriófago, tá? Bacteriófago é um vírus. Então, eles pegam um pedaço, um gene, né, ou um pedaço de gene, ou um gene inteiro, e passam para uma bactéria, para o plasmídio. Ou eles podem passar para um bacteriófago, que é um vírus que infecta a bactéria. Que aqui ele põe para infectar uma bactéria, para depois eles produzir uma planta transgênica. Tá? Então, a forma que eles têm de produzir plantas transgênicas, através de bactérias. Tá? Então, quando eu dou a fita 2, eu explico isso aqui muito bem explicado, porque isso aqui só é um slide, né? Que são vários slides explicando todo esse processo de transformação em bactérias, tá? Que a biotecnologia, isso aqui está dentro da biotecnologia, viu, pessoal? Que eles trabalhando com bactérias, que são seres microscópicos, para, por exemplo, produzir transgênicos, tá? E o nematóide também sofre mutações. E eles possuem genomas diferentes, tá? Diplóide, triploide, tetraploide, diferentes genomas, e que vai originar diferentes raças também. Então, cada raça vai infectar um tipo de planta, tá? Então, nós temos a nematóide do gênero Meloidogene incógnita. Incógnita significa que eles têm genoma diploide, triploide, tetraploide, com números diferentes de cromossomos. É por isso que chama incógnita, porque eles ainda não entenderam o genoma deles tão estranho que eles são, tá? Os nematóides. E os vírus também podem sofrer mutações. Então, eu mostrei o primeiro slide dos fungos, esse aqui tem as bactérias, os nematóides e os vírus. Eles também podem sofrer mutação, tá?
que vai gerar variabilidade nele. Então, nós temos a mutação, né, do COVID, né, que tem uma cepa aí que causa doença, eles conseguem vacina para aquela, ele já sofre mutação e já vai causar outras. Então, eles estão sofrendo mutações, tá? E lembrando que os micro-organismos possuem alta variabilidade genética. Significa que eles têm muita facilidade em sofrer mutação, tá? Muita facilidade. E essas mutações ocorrem de forma natural, não são induzidas, não, natural, tá? E ele pode fazer recombinação do genoma deles também. Então, duas partículas virais trocam segmento de DNA ou de RNA de forma natural, tá? Então, gera variabilidade genética para eles também. E aí vai causar as doenças, essa grande dificuldade, né, para se produzir vacinas, seja humanas, seja para animais, tá? Então, vamos ver as ploidias. Alguém tem dúvida dos que eu mostrei das mutações? Bora, gente, alguém fala aí comigo, por favor. Tudo certo, professora. Tá bom, Pedro, obrigada. Se você quiser abrir a câmera, pode ligar a câmera, pessoal. Então, vamos ver as ploidias, né, de interesse na agronomia. Então, né, eu mostrei isso aqui já, o monoploide, ele só tem um, né, tem um gene só tem um cromossomo aqui, um cromossomo do gene A, um cromossomo do gene B, um cromossomo do gene C, dentro de cada célula. Se ele for diploide, vai ter 2, né? Se ele for triploide, ele vai ter 3 cromossomos do gene A dentro da célula, tá? Então, vai ter 3 pares, tá? E que dentro do cromossomo vai ter vários genes, tá bom? Então, o pentaploide tem 5. Hexaploide vai ter 6. Octaploide vai ter 8, tá? Então, vamos ver nas plantas, né? Que interesse que a gente tem das ploidias no reino vegetal, né? No nosso interesse dentro da agronomia, né? Interesse econômico, tá? Vamos ver, então. Então, os poliploides, né? Organismo com mais de 2 conjuntos cromossomos. Então, nós temos aqui banana, né? Banana prata triploide, algodão tetraploide, morango octaploide. Tá vendo aqueles morangos grandão? Eles têm 8 pares. Não é só 2, igual o ser humano tem. Tem 8 pares em cada célula, né, de cromossomos. Então, isso é o que? Euploidia, tá, pessoal? Então, mutações que levou eles, né, a ter 8 cromossomos dentro de uma única célula, tá? 8 pares, né? 8 cromossomos. Então, organismo com mais de 2. Aí é poliploidia. Então, exemplo da banana prata. As variedades de banana apresentam níveis cromossômicos de 2, tri, 3, tetra, 4, né? 4 cromossomos dentro da célula. Com 22, 33 ou 44 cromossomos. Então, tá vendo? As diploide vai ter 22 cromossomos. Elas aumentam também o número de cromossomos. As de 33 cromossomos vai ter 3 cromossomos dentro de cada célula. E a de 44 vai ter 4, tá? Então, combinações variadas. E eles cruzam elas entre si, tá? Então, a banana prata, ela hoje é uma das mais consumidas, porque a banana maçã, que era a preferida, devido à doença cigatoca negra, que mata as plantas, agora nós temos a banana maçã melhorada. Ela não é tão gostosa quanto era antigamente, tá? Então, mas tem, né? Mas aí o consumo agora está mais para prata, que ela é bem mais resistente em relação às doenças, seja cigatoca amarela, seja cigatoca negra, tá? Então, aqui o poliploide, organismo com mais de 2. Então, aqui o exemplo. O triploide tem 3 pares de cromossomo dentro. O vermelho tem 3 e o amarelinho 3. O tetraploide vai ter 4 pares, né? 4 cromossomos. Então, o exemplo aqui, a banana. Triploide, nós temos a banana e algumas variedades de maçã, tá? Triploide, tá? Então, vai ser bananas maiores, tá? Tetraploide, então, com 4. Então, nós temos o trigo duro, o algodão, a batata, né, batatinha, o café arábica, a braquiária rosiziensis e a seringueira, tá? Então, exemplo de planta tetraploide, de interesse agronômico, tá?
E hexaploide, então, com seis cromossomos na célula. O trigo, né? O trigo e o triticale. Então, o triticale é um milho melhorado, tá? Um trigo melhorado e mais duro. Mas ele é mais resistente a doenças, tá? O triticale, mas também produz a farinha de trigo, os dois, tá, pessoal? O octaploide, né? Que é 8 morango, que é o morango maior e muito mais caro, né, gente? Então, aqueles morangos pequenininhos é mais barato. Os morangos mais selecionados maiores, eles são mais caros. E eles têm ploidia, né? Tem 8 cromossomos. E vários níveis de ploidia. A cana-de-açúcar pode ter vários. A braquiária, que aqui é a rosesiense, tem 4, mas tem outras braquiárias que tem 5, que tem 6, tá? A uva, a banana. Tá? Tem mais plantas, tá, pessoal? Mas esses são os principais. Então, as mutações podem ocorrer como? Por aberrações numéricas, né? Que são variações no número de cromossomos. E aberrações estruturais, variações na estrutura do cromossomo, tá? No número e na estrutura, tá? Então, a batata tetraploide, que é o solano tuberoso, que é a nossa batatinha. Então, mutações numéricas, então ela tem 4 cromossomos, em todos os cromossomos dela vai ter 4, tá? Vai ter 4 cromossomos dentro das células, 4 pares, 4 para cada um daqueles cromossomos. Alô? Alô? Esse povo que fica ligando para a gente, assim. Então, maior número de cromossomos, em geral, levam a frutos, folhas e raízes maiores. Então, os frutos podem ser maiores, as folhas podem ser maiores, no caso da braquiária. As raízes são maiores também, no caso da batatinha. Ela vai dar esse tubérculo maior, vai ter uma batatinha grandona, porque as batatinhas, mais antigamente, elas eram pequenininhas. Agora, não, é cada uma batatinha que dá quase meio quilo, né? Grande. Tem bem maiores, então aumentando a produtividade. Então, vocês estão vendo que tudo vai levar, na agronomia a gente quer, né, um produto maior, um produto mais bonito, mais saudável, com menos doença, e que aumente a produtividade, né, que vai aumentar o peso, né, daqueles produtos, seja frutos, seja folhas. Então, cana-de-açúcar, né, ela possui vários níveis de ploidia, tá? Então, essas canas plantadas, elas não são diploide, né? Elas possuem diferentes ploidias, pode ser triploide, tetraploide, hexaploide, tá? Vai ter diferentes ploidias. A banana, então, no caso da banana, o genoma normal é diploide, só que eles cruzaram, né, e induziram e conseguiram um genoma triploide, tá? De planta com três cromossomos dentro da célula, tá? Então, a reprodução da banana agora, pessoal, é por partenocarpia, né? Então, o que é a partenocarpia? Então, é o desenvolvimento do ovário na flor e no fruto sem fertilização. Então, ele ocorre a degeneração do zigoto, tá? Então, aqui é o exemplo de banana com semente, que não é consumida comercialmente, mas que os melhoristas têm essas plantas com sementes para eles fazerem melhoramento genético, né? Porque eles precisam cruzar. Então, eles têm essas bananas plantadas em banco ativo de germoplasma, tá? E aqui uma planta normal, sem semente, né? Um fruto sem semente. Partenocárpico, significa um fruto sem semente, tá? Então, os frutos sem sementes, eles são muito desejáveis na agronomia, né? Banana sem semente, uva sem semente, tá? Já temos melancia sem semente. Os citros que a gente tem hoje praticamente não tem semente, tem uns que não tem semente de jeito nenhum, seja laranja, seja limão. Então, os melhoristas estão fazendo mutações nas plantas para ela ficar sem semente, tá? Só que isso é perigoso, né? Se não tem semente, se eles perder o banco de germoplasma, a gente perde aquela planta, né? Perde a espécie, tá? É bom, mas é perigoso, tá? Se a gente perder maçã, a gente não tiver maçã mais, quer dizer, banana para comer, né? Ainda bem que tem várias espécies, né? Porque ela é uma grande fonte de potássio.
Então, a banana sem semente, ó. Então, ela tem... a original era diploide, mas ela pode ser triploide, tetraploide e hexaploide, tá? Então, 6 cópias de cromossomo. 6 cromossomos. Né? 6 cópias. Então, no caso de plantas ornamentais, também é de interesse, tá? Então, as orquídeas, as rosas. Então, aqui, uma orquídea tetraploide, ou seja, com 4 cromossomos, ela vai produzir flores grandes. E essas flores grandes no mercado custa caro. A gente vai na renda portuguesa comprar um negócio desse aí, para você ver se não paga R$300, não assim, com aquele vasinho bonitinho. Para dar no dia das mães, dia dos namorados, essas coisas aí. Quanto mais bonita, quanto mais a flor é grande e a cor é viva, mais caro é, tá? Então, as rosas, né, misturadas aqui as cores, e a rosa grande, a outra rosa aqui com cores diferentes, a outra orquídea, né, com a flor grande. Então, uma vez que eles vão cruzando diversas espécies, tá, pessoal? Para produzir isso. E depois que eles têm, eles vão multiplicar ela por cultura de tecidos, tá? Porque aí ele produz vários clones dela com facilidade, tá? Uma vez que obtém uma planta boa do jeito que eles querem, ele só multiplica de forma sexuada essa planta, seja qualquer ela, né? Qualquer planta pode ser produzida pela cultura de tecidos, tá? Eles podem pegar qualquer um pedaço de folha, eles podem reproduzir várias plantas inteiras a partir de uma folha, tá? Ou de um meristema, tá? Ou de qualquer parte, seja o meristema do ápice ou da raiz, por exemplo, tá? Então, eles produzem ela sem doença e uma planta que vai originar, por exemplo, uma flor bonita dessa, tá? Então, não só nas plantas ornamentais. Então, aqui, ó, tetraploide, então 4N. No trigo, né, que é aqui o trigo duro, né, ou trigo normal, algodão. Os algodão agora não são pequenininhos mais, né, eles têm um capulho muito grande, produzem muito algodão, tá? Então, eles são maiores, têm alta produtividade, né? A batata é maior, o café arábica, então ele produz muito, tá? Então, ele tem ploidias, então ele é tetraploide, tá? Então, é mais vigoroso e tem maior produtividade. Então, as braquiárias, a braquiária rosisiense, olha o tamanho da folha dela. A folha é larga, um crescimento vigoroso. Então, quando chove um pouquinho, ela já cresce lá para cima, né? E já o pasto se forma rapidinho, né? Na presença da água e da adubação correta, né? A seringueira. Então, seringueira tetraploide, ela vai produzir o quê? Mais látex, que vai produzir mais borracha, né? Então, ela apresenta o quê? Maior crescimento, maior diâmetro, então as árvores são mais, o diâmetro do caule dela é maior, e o diâmetro dos vasos laticíferos, ou seja, de onde vai sair o látex, é maior, então ela vai produzir mais, e vai cair com maior facilidade, né? Então eles chamam isso aqui de sangria. Eles fazem o corte, colocam tem uma pecinha aí que parece uma como é que chama? Onde a gente toma banho. Esse negocinho que vai cair aqui, eu esqueci o nome. Que vai cair a água aqui, ó. Então, a água não, né? Vai cair o látex aqui dentro, depois eles voltam pegando, né? E não pode fazer essa sangria aí na época de chuva, né? Pessoal, eles fazem na época seca, porque se eles estiverem coletando e chover, vai perder toda essa borracha, tá? Então, essa coleta do látex é na época seca, tá? Então, na época da chuva chove, ela cresce, na época da seca, eles vêm fazendo a sangria, as coletas, tá? Nas plantas. E essas seringueira tetraploide foi desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas, né? Que é o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que desenvolveu várias plantas, tá, pessoal? Ele desenvolve muita, a pesquisa lá é muito forte. Então, genoma poliploide. Então, uva normal diploide, ó, pequenininha. E as uvas tetraploides são maiores, tá? Tem umas bem grandes, a Red Globo, que ela é bem redondinha, bem grande, então elas são maiores. Ó aqui o tomate tetraploide, tá? Ou poliploide, né? Grande, tá? Então, a gente tem, claro, tem consumo para tudo, né? Esse tomate... E tem também o consumo dos diploides, que é os menorzinhos, até aquele cereja, né? Que é o diploide normal, tá? Mas o mercado
né, já tem, né, tomates muito grandes, tá? A aveia. Então, a aveia, o genoma básico dele é de 7 cromossomos. Então, é uma gramínea, né, uma poácea, e ele possui 30 espécies. E dentro das 30 espécies, né, 30 gêneros do aveia, 30 espécies dentro do gênero avena, essa avena sativa. Então, dentro do gênero avena tem 30 espécies, tá? Então, vai ter genoma diploide, tetraploide e hexaploide, tá? Então, aqui é utilizado para fazer bolo, biscoitos, mingau, angu, né? Eu mesmo gosto bastante. Aí a planta dentro. Triticale. Então, o triticale é o quê? Eles fizeram o cruzamento entre o trigo e o centeio e obteve o triticale, tá? Então, ele parece o trigo, mas não é. É melhorado, cruzado. Então, é uma gramínea obtida visando incorporar qualidades nutricionais, né? Para ter mais proteínas, por exemplo, mais carboidrato, e propriedades para a panificação, né? Panificadoras do trigo. E resistência à doença. Então, ele é mais resistente a doenças. E adaptação a solos pobres e tolerância à seca, tá? Então, muitos, a gente fala, está plantando trigo, mas às vezes ele não está plantando trigo, está plantando triticale, né? Que é os mais resistentes, tá? Então, também é utilizado na panificação. E ele pode ser hexaploide ou tetraploide, tá? Então, 4 ou 6, tá? Cromossomos por célula. A cevada. Então, o genoma básico é 7 cromossomos também. Gramínea, né, família poácea, e tem 32 espécies dentro do gênero Ordeum. Ordeum, tá? Também pode ser diploide, tetraploide ou hexaploide, tá? Então, essa é a cevada. Gramínea também. Então, ploidia, morango, 8, né? Octaploide. Então, olha o tamanho. Aqui em Pava a gente não vê tão grande. Eu moro em Brasília, né? Lá em Brasília, em alguns supermercados, principalmente no Pão de Açúcar, a gente achava uns morangos muito lindos e muito caros, né? Bem grandão mesmo. Mas esses maiores, eles são mais selecionados, ele vai para os mercados, né? Mais para os supermercados melhores, esses supermercados pequenos, em feira, não vende eles, tá? Eles são, vai para os locais onde as pessoas de maior poder aquisitivo vão comprar. Mas eles são grandes e gostosos, pessoal, muito gostoso mesmo. A melancia também tem ploidias, tá? Então, ela pode ser o diploide, eles cruzou o diploide, que tem 22 cromossomos, e ele né, diploide, com um tetraploide, que tem 44 cromossomos. Então, deu um de 33, tá? Triploide sem semente, 3N, então triploide. Pegou um diploide, um tetraploide e produziu um triploide. Então, os gametas são inviáveis, os óvulos sem capacidade de fecundação, não fecunda, e vai ter vestígios de semente, que a gente vai comer e vai mastigar e ela vai ser molinha, né? A gente praticamente nem vê, tá? Então, o quê? As folhas vão ser mais largas, mais grossas, né, na planta, os caules mais largos, e as flores vão ser maiores também, tá? Porque, então, você tem ploidia, a planta é maior. Seja nas flores, seja no caule, ela é diferenciada, seja nos frutos, tá? Então, isso na agronomia é desejado. E a planta também, né, quando ela é maior, ela vai ter os estômagos maiores também. Então, um exemplo aqui de uma planta diploide, essa de cima aqui, eu estou passando o mouse. Ela tem muitos cromossomos por centímetro quadrado. Essa aqui ela vai ter menos, a 4N, mas ele vai ser grande, né? E como a folha dela vai ser maior, né, vai ter muitos cromossomos, muitos estômagos ali. A planta octaploide, ela vai ser ainda os estômagos maiores ainda em relação às outras, tá? Então, ela vai respirar mais, transpirar mais e vai crescer mais e produzir frutos maiores, folhas maiores, caules maiores, né, de maior diâmetro. Esse é o último slide, tá, pessoal? Então, os agentes mutagênicos. Deixa eu ver a hora, 9h46, tá? Agentes mutagênicos. Então, eles podem ser físico, químicos ou biológicos. Então, os agentes físicos. Então, são as radiações ionizantes. Então, é o raio-x, a radiação alfa, a radiação gama e a radiação beta,
tá? Então, por lâmpadas, por radiações, eles induzem, né, essa radiação ultravioleta e também a temperatura, tá? A temperatura, eles expõem tanto o pólen quanto semente a diferentes temperaturas para fazer ela ou esse pólen a sofrer mutação, tá? Então, físico, né? Por luzes ou por exemplo, temperatura, né? De radiação ultravioleta, por exemplo. Os químicos, esse gás colchicina, gás mostarda, gás talidomida, alcatrão, gás benzeno e outros gases. Então, utiliza gases. Eles colocam, por exemplo, a semente, né, em espaços muito fechados ali, e colocam esse gás nelas e depois eles vão plantar e ver o que aconteceu, tá? Então, eles fazem no escuro, né? Depois eles plantam e se ela germinar, eles vão ver se ela está transgênica, né? Se ela sofreu mutação ou não. E os biológicos, eles podem utilizar vírus, por exemplo, o oncovírus, pode usar bactérias, né? Pode usar protozoários, substâncias químicas. As bactérias eu mostrei, né? Eles transformando uma bactéria em outra, tá? A Escherichia coli em termos aquáticos. E eles podem inserir também um gene num bacteriófago, depois inserir o bacteriófago numa bactéria, e depois inserir a bactéria numa planta, tá? Para fazer a mutação na planta. Então, nós temos o ácido nitroso, o aldeído fórmico ou formol, o gás mostarda e diferentes corantes de acridina, tá? Que vão permitir o quê? As mutações, seja de deleção, né, ou de adição de bases nitrogenadas, ou de inversão, né, que vai atuar diretamente no DNA, tá? E provocando a mudança nos aminoácidos, que por sua vez vai proporcionar a diferença nas proteínas, né? Vai alterar a proteína. Ok, pessoal? Dúvida? Tá tudo certo? Vocês entenderam? Tudo certo? Tudo certinho. Então, tá bom, pessoal. Então, a próxima semana, a Ana disse que tá tudo certo. Próxima semana teremos nossa prova, tá? Aqui tem muitos, né, textozinhos para vocês estudarem, tá bom? E essas questões da sala de hoje eu vou fazer VUF, tá bom? Para vocês. Não precisa... Vocês precisam entender. E entender, né, a importância, então, das ploidias dentro da agronomia, tá? Então, na próxima aula, nos vemos lá na aula presencial, na nossa sala de aula, 8 horas da manhã. Certo? Então, bom dia a todos. Tchau, tchau. Todo mundo está falando ok aí, então tá certo. Tem perguntas, pessoal? Podem fazer perguntas. Não vai ter chamada, não, professora? Não, vou dar presença para todo mundo, porque na aula EAD, quem não assistiu agora está gravado, a pessoa pode assistir depois, né? Também, tá bom? Eu vou subir lá pro Então tá. Ok. Vou dar presença para todos, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Fica com Deus, pessoal. Se cuida aí no Covid. Amém. A senhora também. Também, tá ok. Vou desligar. Beijo para todos.